Olá, nós estamos aqui em mais um podcast Casados para Sempre. Eu sou a Gisélia do Márcio. E eu sou o Márcio da Gisélia. E nós vamos começar uma nova série. Agora nós estaremos falando sobre as estações do casamento. E para abrir essa série, nós vamos estar falando sobre a primeira estação, que é o inverno. E nós temos uns convidados muito especiais. Mas antes de eu divulgar para vocês quem são esses nossos convidados, eu quero falar que eles são filhos de Deus, eles também são casados para sempre, têm 11 anos de casados, são pais das gêmeas Manuela e Melissa e agora da bebê Melinda. São fundadores e apóstolos do Ministérios Rios, são líderes de vários projetos. Ela é escritora, mentora e atualmente pré-candidata a vereadora na cidade de Manaus. Amam ao Senhor e o que mais eles amam são vidas. São nossos apóstolos. Amém. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar com cada um que vai estar nos ouvindo também. Para nós é um prazer imenso, né, poder fazer parte hoje, receber esse convite de vocês aqui. Nós queremos aproveitar todo momento, já faço um convite para você que está nos assistindo, né, não sai daí, permanece até o final, legal, que tem grandes coisas boas até o final desse bate-papo, vai ser bem interessante. Já falar igual nossas filhas, né? Curta, siga o canal, compartilha com um amigo, faz o aviãozinho e vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. Legal. Nossa, que maravilha estar aqui com vocês nesse podcast falando sobre as estações do casamento. E eu quero começar aqui lendo a palavra, né, que vai ser base de toda essa série, na verdade, que está lá em Cantares, capítulo 2, versículo de 11 a 13, que diz: o inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. A gente percebe que o casamento, ele passa por várias estações, né? E, com certeza, nesses 11 anos de casamento, vocês já passaram por essa estação da qual nós vamos falar aqui, que é a estação do inverno. Agora mesmo, vocês estão vivendo uma nova estação, sim, né? É bebê novo, né? Depois de quantos anos? Depois de 9 anos. Nossa, vem a Melinda aí para agitar, né? Tudo aí. Vocês estavam muito calminhos. Ela disse, não, vamos lá, vamos agitar a vida deles mais um pouco. A Melinda vem representando as 4 estações. Uma vez só. Uma vez só. E ela nasceu no dia do aniversário do nosso casamento, dia 1º de março. Olha que legal. Isso. Faz muito sentido. Rapaz. Com certeza. Eu acho que faz todo sentido, né? Com certeza, né? E a gente já viveu também essa estação, né, amor, do inverno, já, né? E é interessante que é como a estação normal, natural, da própria natureza, a gente vai ano e entra ano, sim, e a gente passa novamente, sim, por essa estação. Lógico que, às vezes, a gente sempre fala, quando a gente não é aprovado, a gente repete, sim, a mesma prova. Aí a gente passa, sim, na mesma estação e com aquela mesma característica, às vezes, aquela mesma situação. Então, sim, isso quer dizer que a gente não foi aprovado, não aprendeu, né? Não aprendeu. Mas quando a gente passa, aí já vem outras situações naquele inverno, né? O inverno, geralmente, é aquela estação em que a gente sente frio, que a gente, às vezes, a gente quer se recolher, né? Que às vezes a gente não tem muito contato com as pessoas devido ao frio e a gente fica esperando a nova estação chegar. E aí eu quero ouvir de vocês essa experiência, porque nós queremos aprender também com vocês, né? Sobre essa estação, se vocês passaram, como é que foi, né, passar por essa estação. Amém. Desde já, né, a gente tem que falar também que a gente está aqui no programa Casados para Sempre, sim, então tem que ser, eu sou a Maiara do Michel. Eu sou o Michel da Maiara. E nós somos de Deus, né? Então, pastor Márcio, pastor Gisélia, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, nós amamos vocês, acreditamos na unção que vocês carregam, né, sobre famílias, sobre casamentos. Glória a Deus pela vida de vocês e pela vida de cada um que vai estar acompanhando também, assistindo. Gente, a estação inverno, como a pastora Gisélia falou, realmente é uma estação
estação que nos lembra, né? Frio, né? Se a gente morasse num lugar frio, chocolate quente, mas aqui em Manaus não dá, né? Chocolate quente. Então, é um lugar que a gente lembra até de chuva, né? De dormir, de se isolar. Eu digo que nas estações de inverno, pro casamento, o casal ele fica mais junto, eles aprendem que Deus e um ao outro é suficiente. Porque muitas das vezes a gente acha que... nós percebemos, nós vemos muitos casais que para estarem juntos eles têm que sair com pessoas, eles têm que estar rodeados com pessoas. Sim. Só que na estação inverno não tem como. A estação inverno é você, seu cônjuge e Deus. É vocês. Eu creio que é um lapidar de Deus que Deus nos chama para dentro. Para a gente olhar, se examinar o que precisa mudar, o que não está de acordo, o que precisa alinhar. E muitas das pessoas, às vezes a gente reclama, mas uma estação de inverno que todo mundo teve que passar foi a pandemia. Sim. Todos passaram pela estação do inverno na pandemia. E eu digo para vocês, teve um dia que eu cheguei com meu esposo e falei, amor, eu creio que só não aprendeu o que realmente não quis. Mas a gente teve que aprender que a nossa família é a base. A gente teve que aprender que estava faltando mais tempo de mesa, que estava faltando presença, né? E quantos pais puderam olhar para os seus filhos puderam olhar para os pais e dizer, poxa, era isso que estava faltando. Claro, né? Que o tempo não foi legal, tudo que aconteceu, mas foi uma estação de inverno que nos chamou para dentro. A estação de inverno nada mais é que chamar a gente para dentro. Não para a gente morrer, não para a gente ficar sufocado, ou, ai meu Deus, agora é a nossa morte. Não, mas para a gente se examinar. O que está faltando? Aonde nós estamos errando? O que nós podemos melhorar? E também aproveitar, porque no tempo de frio a gente se agasalha, fica ali deitadinho, né? A gente já teve a oportunidade de viajar para Gramado e, meu Deus, foi uma viagem assim, uma das melhores que a gente fez, né? Muito bom lá. Muito bom, meu Deus do céu. E algo que eu olhei para ele e falei assim, amor, aqui a gente está... agasalhada, né? Aqui os dois juntos, e tá tudo bem, meu Deus. Não saber, é igual aquele louvor, né? Quando o mundo cai ao meu redor, né? A gente tá bem aqui. Então, assim, é algo que Deus nos chama para dentro, não para nossa morte, mas para Ele nos mostrar que Ele e com o nosso cônjuge, a gente já tem tudo. Não precisa de mais nada. Sim. Falar alguma coisa? Quero aproveitar também, né? Muito como a apóstola mesmo colocou, né? Falando aqui a respeito, eu acredito muito que é importante em todas as estações Jesus ser o centro. Sim. No casamento. Né? Então, nós estamos falando aqui sobre as estações, é uma linguagem muito importante para todos os casais, mas é necessário também que, para cada estação que você se prepara, você precisa de elementos. Se você for passar pelo verão, tem coisas que você vai usar somente no verão que no inverno não dá para usar. No casamento, nós temos que ter sabedoria, esse entendimento, né? E o casal, ninguém melhor do que o casal, do que os dois, para aprenderem, para estarem juntos, em mesma sintonia e sempre colocando o Senhor como centro na vida deles. Né? Então, se tratando de estação, independente de ser inverno, verão, outono, primavera, é necessário, é importante que o casamento, que ambos, tanto o sacerdote quanto a sua esposa, Jesus, continue sendo o centro dessa estação. É importantíssimo isso. Até porque tem estações que você até tem agasalhos, mas você pode ser surpreendido. Né? Nem sempre a gente está nessa viagem que nós fomos para Gramado, nós recebemos informações, olha, leve tal roupa, leve tal coisa e tudo mais. Mas nós vimos que quando nós chegamos lá, nós precisamos de outros adereços, de outras situações para poder preservar ela, guardar ela. E detalhe, teve elementos que nessa estação que era para ela que não deu em mim, é óbvio, né? Por ser homem. Então até nisso são coisas que tanto a mulher que está nesse lugar de sabedoria, de ser sábia, também poder, né, saber estar ali levando o homem, o esposo, para esse lugar também onde os dois vão com certeza entender e passar, e o nome do Senhor será glorificado nisso. Pastor, e aí eu tenho uma pergunta muito legal, né? Como pastores, como é que equilibra isso? Porque assim, eu sou de lar cristão, né? Acho que muitos devem ser também, e é comum a gente ver esse desequilíbrio da vida do pastor, né? Por exemplo, algumas pessoas chegam a dizer assim, em que a minha casa é uma extensão da igreja. Eu já ouvi muito isso, não é? E como é que então um casal, como no caso de vocês aqui que estão à frente do ministério, fundadores do Ministério Rios, como é que vocês se comportam diante dessa estação como pastores ativos,
Não é o nosso caso. Nós somos pastores auxiliares, auxiliamos lá, mas a responsabilidade principal não é nossa. Está sobre os pastores, no caso são vocês. Como é que é, então, passar por esse inverno tendo essa atribuição? Você quer responder ou responde? Eu respondo, ele pode responder também. Uma das situações de inverno que a gente passou foi no campo ministerial. Eu creio que a gente já passou pelo inverno do ministério, o inverno da saúde, o inverno financeiro, e agora, em nome de Jesus, não repetir mais. Mas algo do ministério do inverno que a gente passou e teve que aprender foi isso. A gente já tinha passado por situações onde a gente não aprendeu e teve que passar de novo para poder aprender. O quê? A ter o equilíbrio. O equilíbrio de preservar a nossa família. Então, a gente sempre era rodeado de pessoas, né? Como a gente trabalha com missão, tem vários projetos sociais, também é empresário, então sempre estava cercado com pessoas, sempre as nossas filhas estavam em volta com pessoas. Até que teve uma situação que para nós foi ali o Senhor dizendo, foi o inverno das pessoas próximas começarem a nos deixar. E a gente sentiu, mas quando a nossa filha chegou com a gente e disse assim, por que tal pessoa se afastou da gente? Mãe, por que eles não amam mais a gente? Aquilo ali foi como se tivesse enfiado uma faca, porque uma coisa é você, uma coisa é com seu filho, uma criança de 8 anos. Foi quando eu falei assim, meu Deus, a gente não está preservando a nossa família. As nossas filhas, elas estão passando por situações que não eram para elas passarem, elas são crianças. Então, qualquer pessoa que eu for levar para dentro da minha casa hoje como pastora, elas vão se apegar, elas são crianças, não têm essa maturidade para entender que essa pessoa amanhã vai se mudar para outra igreja, vai de repente se mudar para outra cidade. Não, elas são crianças. Então, nós chegamos juntos, né? Nesse dia, nós dois choramos na mesa, né? Elas falaram isso, depois elas foram pro quartinho, brincaram, nós sentamos na mesa e falamos, a gente está errando nisso. A gente precisa ter o equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? Na igreja, é igreja. Em casa, é coisa de casa. Nós somos Michel e Maiara, o pai e a mãe da Melissa. Então, hoje a gente não leva qualquer pessoa para dentro da nossa casa, né? Vamos lá, não, a gente visita. Claro, tem um momento que tem ali com a liderança, com os pastores que faz parte do nosso presbitério, mas a gente não faz mais aquilo que a gente fazia antes, porque a gente percebeu o quê? Que a gente estava expondo a nossa família, né? E por estar justamente nesse lugar de missão, evangelismo, ações sociais, igreja, tudo. Não, qual é o momento? Não, saímos da igreja, eu já falo para ele, não vamos falar nada. Não, a gente nem cai nesse erro. Quando é eu, ele, olha que a gente já não fala nada. A gente já não voltar de novo para essa estação de inverno por não ter aprendido. Então, é o que eu digo para todos os pastores que estejam nos ouvindo, principalmente para as esposas, não leve para sua casa, né? Nesse momento que seu esposo, o homem, ele é mais racional. Então, o homem, ele não quer que a gente leve mais problema para ele, né? Que a gente chegue, não, aqui em casa, tá aqui, meu amor, a nossa comida, tá aqui o nosso momento, que a nossa casa seja esse aconchego para o nosso cônjuge, não um lugar de mais tribulação. Claro que a gente vai passar por momentos de dificuldade, tensão, né? Mas que ali seja realmente um lugar seguro para nós, para os nossos esposos e para os nossos filhos. Algo muito importante que o senhor falou, pastor Márcio, exatamente sobre o equilíbrio. Sim. Eu vejo, na realidade, isso nos ensina muito nessa caminhada, né, no casamento, graças a Deus. Se nós, o pastor geralmente, ele acaba caindo em um grande erro, a maioria dos pastores. O erro é se dedicar somente ao serviço ministerial, né? Então, ele precisa entregar algo, ele precisa mostrar algo, ele precisa dar resultados e tudo mais. Então, a partir do momento que o pastor, principalmente aquele que é dirigente ou preside um ministério, ele sabe dessa responsabilidade. Se ele não tiver o equilíbrio e a compreensão, o entendimento, se for um homem de Deus realmente, de que o primeiro ministério dele é a família, é o casamento. Hoje, muitos pastores caíram em grandes erros exatamente por essas questões, por abandonar, quem sabe, o que não deveria ser abandonado, por colocar em segundo lugar aquilo que não deveria ser segundo lugar, certo? E quantos pastoras também aqui de modo geral falo, né, acabam repetindo isso, levando o casamento, o matrimônio, algo que o Senhor entregou para eles, empurrando de qualquer maneira, filhos vão vendo o que está acontecendo. E a conclusão é de que os próprios filhos dentro de casa dizem assim, eu não quero ter um casamento parecido com o do meu pai. Eu não quero ter como referência a família. Então, a falta de equilíbrio hoje para homens, pastores, no ministério, tem sido exatamente o acúmulo disso. Ou seja,
o que nós aprendemos nessa estação é que há tempo para tudo. Sim. E sabemos separar, né? O papel fundamental do homem não é somente prover, mas também ser um homem onde ele entende que há uma mulher sábia que edifica o seu lar. Vai ter momentos que o homem ele vai dizer, ele não vai querer entender aquilo, mas a esposa fala, ó, esse momento é nosso, esse momento é da família. Porque há essa cobrança para o ministério do pastor, só que se o pastor ele não entender que o primeiro ministério dele, que o senhor está entregando, é a família, é o casamento, são os filhos, ele vai, infelizmente, levar ruínas tudo aquilo que deveria ser muito bem equilibrado, pautado também. Então, eu já deixo aqui, né, um aconselhamento, digo, não é fácil, porém, é necessário você abrir mão, sim. Você não pode fazer com que o seu ministério, o ministério da igreja, vá para dentro da sua casa. Não, separe isso, saiba administrar. Ah, mas eu não consigo. Peça de Deus e Deus vai dar para você. Nós, por muito pouco, eu posso dizer assim, muitos pastores estão vivendo dessa forma religiosa. Não, precisam mostrar, né, tanto dentro quanto fora. Na realidade, se você for a essência realmente do caráter moldado de Cristo na sua vida, como marido, como pai, como pastor, você vai ver que facilmente você vai conseguir fluir naquilo que o Senhor está te entregando. No casamento, na família e no ministério. O que eu acho que é muito pertinente, porque Paulo, quando ele vai instruir a Timóteo, ele dá essas recomendações. Né? E eu acho maravilhoso quando ele diz o seguinte, que aquele que não governa bem a sua casa não pode governar, cara, o Senhor. Né? Então, você nota que a referência ela sai de casa para a igreja, não da igreja para casa. Né? E eu já ouvi muito amigos chegam, né, de ministério, conversando, trocando ideia, e dizem assim, não, meu irmão, porque eu estou dedicado para a obra, porque quando eu cuido da obra, Deus cuida da minha casa. E eu gosto de dizer o seguinte, olha, a obra, ela tem dono. Né? E se eu não fizer, Deus levanta outro. Né? Exatamente. Mas eu não quero que Deus levante outro na minha casa. Exatamente. outro pai, né? Outro marido. Outro marido, né? Então você começa a sofrer muitas vezes pela negligência. E eu estava ontem, inclusive, lendo sobre repúdio. Né? E repúdio e divórcio. Né? O divórcio é o que acontece lá no cartório. Mas o repúdio acontece aqui dentro. Né? E é muito interessante porque quando o Senhor diz eu odeio o repúdio, ele está dizendo eu odeio aquele que se faz indiferente no seu lar. E muitas vezes essas atribuições nossas, seja ministério, seja trabalho, ontem em reunião um amigo externando para mim, disse, Márcio, eu ganhava super bem, eu tinha quase 1.000 funcionários dentro do distrito, né, com os contratos, mas eu não tinha qualidade com as minhas filhas. Né? Em viagem, na praia com telefone, não aproveitava nada. E ele abriu mão de tudo isso para viver um tempo agora com a família. Né? Então, eu vejo que muitas vezes falta a gente ter essa dedicação e essa decisão de abrir mão. Quanto custa abrir mão? Sim. Custa o meu status social, custa a minha imagem como profissional, e a gente não quer perder isso, a gente quer segurar, ou a minha imagem como pastor, não, porque não é o pastor Márcio, ou é o apóstolo Michel que resolve, ele que faz, e a gente não quer abrir mão dessas coisas, né? Isso é muito real, pastor, porque muitas das vezes as pessoas querem um gabinete só se for com a gente, né, amor? Sim. Não, só quero se for com o apóstolo Michel, Michel Maiara. Não, só tem... E tem dias que a gente separa a segunda-feira para ser da família. E aí, a gente falou assim, não, tem outros pastores. Não, mas... Gente, é algo que o Senhor ministrou muito forte no nosso coração através da estação inverno. Que Manuela e Melissa, elas são nossas filhas, são nossas discípulas, são as primeiras discípulas que a gente tem. Sim. Então, é elas que vão verdadeiramente, adultas, mostrar o nosso trabalho de discipulado dentro de casa. Então, quando a gente chega, é algo tão sério que a Manuela, quando é segunda-feira, né, já amanhece o dia, hoje é segunda, é dia da família, sem celular, sem nada, ela já vai falando, né, amor? Já é momento... Ela é gestora desse... dessa segunda-feira, ela porque o temperamento dela, ela, né, amor, ela, gente, vamos, o que a gente vai fazer aí? Como agora tem a Melinda, está cansada, a gente já, não quero vocês assim, quero vocês sorrindo. É a alegria, todo mundo alegria. Bom. É a promotora da família. Ela é, né, amor? Ela é. Mas foi algo assim que, através da vida das nossas filhas, o Senhor nos ensinou muito isso, pastor. Porque quando a gente tinha reunião e alguma coisa assim, elas crianças, elas falavam bem assim, mãe, quando eu estiver na igreja que a senhora não me ouvir, quando eu lhe chamar, eu vou lhe chamar de pastora.
Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu vou chamar mãe, a senhora não ouvir, vou chamar pastora, a senhora vai entender que eu tô lhe chamando tipo uma repreensão. Aí quando eu tô assim, ela, mãe, aí, oi filha, para. Aí uma pastora chegou comigo e falou assim, nossa, eu achei tão bonito o que você fez. Eu falei, o que que eu fiz? Eu achei, o que que eu fiz? Não fiz nada. Ela, não, você tava conversando, mas quando a sua filha chamou, você parou o que você tava falando com as pessoas e deu atenção para ela. Naquele momento, eu, adulto, olhei assim, ela é mais importante que as pessoas que estão à volta. Sim. Então, foi exatamente isso que elas sentiram naquele momento. A mamãe está conversando, ela é pastora, ela ama as pessoas, mas para ela e meu pai, eu sou a pessoa mais importante, né? Então, legal. Claro, depois de Jesus. Então, o que a gente quer ensinar aqui não é que você vai tratar mal as pessoas, né? Nossa, vai ser um pastor, uma pastora que não ama. Não é isso. Mas é fazer as pessoas entenderem, a partir desse momento, elas vão começar também a replicar isso nas famílias dela. Exatamente. Quantas pessoas chegaram na igreja, né, amor? Diz, olha, depois que a gente viu que vocês têm um dia da família, a gente também adotou, a gente também tem um dia da família. Né? Pessoas que chegaram na igreja ativista, de segunda a segunda. Poxa, só tem culto domingo? Só na quarta-feira? A gente só tem. E no último domingo do mês, né, quando a gente iniciou a Rios, era só domingo à noite, porque pela manhã é o domingo da família. Como a gente voltou para um lugar menor hoje, né, estrutura, a gente vamos voltar de novo. Do último domingo é domingo da família. Amém. Então, a gente viu que em cada estação que nós vivemos, nós vamos adquirir habilidades. Que foi aqui que vocês falaram, né? Nessa estação, vocês adquiriram habilidades agora, novas habilidades. Como é que eu vou passar por essa estação, né? E aí, colocando limites, tendo equilíbrio, sim, né? Então, a gente tem que olhar e ver o que eu vou aprender nessa estação, né? Não vou só passar e colocar, porque quando eu estava no inverno, meu Deus, foi tão horrível. Não, o que eu aprendi nessa estação, né? Aí, eu tenho um texto, inclusive está no meu Instagram, que fala assim, que o meu lar, ele não é extensão da igreja. Né? Porque às vezes, como a apóstola falou aqui, a apóstola Maiara, as pessoas acham, por você ser pastor, você tem que receber, você tem que trazer todo mundo para sua casa. Não, e a sua casa, você tem que estar ali ter limites, né? Porque hoje a gente observa o comportamento das pessoas, às vezes a pessoa vai, nem te conheceu hoje, aí você convidou, fez um convite para ela ir na saca, quando você olha, a pessoa já está lá na cozinha, já está, aí a gente, meu Deus, né? E se a gente não proteger a nossa casa, né? Quem vai proteger? Primeiro é o Senhor. Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Olha, a gente tem 3 filhas de mulheres, né? 2 de 9 anos, agora uma bebê. Quantos casos de abuso que acontecem, infelizmente, dentro das igrejas, por isso. Não é a questão da gente desconfiar dos irmãos, mas a gente ter prudência. Exatamente. Prudência. Se a gente tem 3 crianças, 3 joias preciosas que o Senhor nos deu, Deus não vai, não, Maiara e Michel, dei elas para vocês cuidarem. Né? Cuidar envolve proteger, zelar. Então, tudo que essas crianças precisam, a gente vai ter que dar. Então, eu vou colocar, né, elas vulneráveis. Vamos, porque elas são filhas de pastor, então elas podem confiar em qualquer irmão, qualquer pessoa. Não, irmão, pega aqui, leva no banheiro, faz isso. Não. Né? Então, a gente tem esse senso de saber. E na estação inverno, algo que a gente aprende é justamente a compreender e conhecer mais o outro. Teve momentos no inverno que a gente passou, que teve um dia que a gente estava num carro e ele estava em silêncio e eu também em silêncio. E eu lembro que no início do nosso casamento, isso me incomodava. Eu falava, meu Deus, fala alguma coisa, o que tu tá pensando? Né? Que no início, né, do casamento a gente, o que tu tá pensando? Aí ele, nada, como tu não tá pensando em nada? Né? Alguém... E nesse dia... Ele tem essa habilidade, pastor, ele não pensa nada. Tá? Não, agora, né, com 11 anos de casada, né, eu sei que a gente tem que aprender muita coisa, mas a gente aprendeu bastante. E ele no carro andando e eu olhando assim, aí eu peguei a mão, coloquei a mão nele, e aquilo me trouxe tanta paz. Eu olhei para ele e falei assim, olha, amor, como que a estação que a gente passou nos trouxe o quê? Maturidade. Onde a gente vem a confiar que o silêncio, a gente está bem, a gente está na mesma sintonia. A gente está, sabe, no mesmo propósito, tão unidos, que o silêncio não estava nos incomodando. Pelo contrário, a gente estava ali, sabe, tendo um momento ali, mas ali juntos, tanto fisicamente, como emocionalmente, espiritualmente. Quanto das vezes no início, né, amor, o silêncio dele, eu ficava, o que tá pensando? O que é isso? O que é aquilo? Então, logo uma cobrança, né? Será que tá pensando em algo, né? O que é isso? Calma, tô aqui no meu espírito, tô aqui. Nossa, tá tão bem aqui, né, tudo mais. E naquele momento eu falei pra ele, uau, amor, quanto mais a gente conhece um ao outro, a gente confia
E eu falei, é isso que Deus quer, que a gente confie no silêncio dele, porque o silêncio dele não significa ausência de amor e nem de atenção. Ele está com a gente, ele está do nosso lado. Só que naquele momento, tanto a gente precisa daquela solitude, quanto ele precisa ministrar que ele é suficiente. Então, naquele momento, eu peguei a mão e ele me deu a mão e aí a gente entendeu o poder de um silêncio, de quando verdadeiramente está tão conectado, que aquilo não vai incomodar, não vai trazer desconfiança e muito menos medo. Pelo contrário, já vai ter uma confirmação de que vocês estão tão unidos, né, no espírito, um com o outro, que o silêncio já não vai mais trazer incômodo, mas vai trazer paz. Quero só aproveitar, pastora, para concluir o que a pastora falou, a respeito de limites, né? A gente vê muitos pastores, infelizmente, seus casamentos foram destruídos e acabaram por falta disso. Sim. Né? Excederam limites que não deveriam ser excedidos. Quantos pastores, né, infelizmente, eu posso falar assim, que hoje, né, infelizmente, estão colhendo aquilo que eles excederam, o limite. Então, nós precisamos, e isso vai gerar maturidade, sim, mas isso leva a nós como pastores, como pastoras, como homens e mulheres, a nós nos posicionarmos para isso. Não é fácil você sair desse lugar e dizer assim, não, mas, poxa, é o irmão, é gente boa, mas você precisa aprender a impor limites. Casamento, um segredo de um casamento também é isso. Cada estação, você vai ver que a estação do inverno, nas nossas vidas, não vai ser o ano todo. Sim. É um período, é um tempo, então é exatamente sobre isso. Vai ter tempo de você receber? Legal. Mas vai ter tempo que você ali é você, sua família, é você, sua esposa, é você, sua esposa e seus filhos. E tá tudo bem, entendeu? Então, se nós, como pastores de ministério, como homens casados também, que não é somente para pastores, aqui é para você que está nos assistindo. Amém. Você homem, você mulher também que está tendo essa oportunidade desse podcast chegar até você, esse é o momento de você também, hoje, fazer uma reflexão, dizer assim, poxa, essa palavra faz sentido para a minha vida. Amém. Quantas das vezes homens, né, excederam suas casas, infelizmente, o resultado não foi aquilo que ele imaginava. Sim. Então, é um aconselhamento pastoral, é algo bíblico também, que nós precisamos aprender, e quanto antes nós aprendermos, nós vamos estar evitando inúmeros problemas futuros. No casamento, na família e até no laço de amizades. Né? Sim, isso é verdade. muito importante. Essa questão do inverno nos ensinou muito isso, é onde a gente vai. Os gabinetes que a gente tem com casais, a gente sempre fala isso. Gente, priorize o tempo juntos, vocês dois, tempo de qualidade. Porque o que mais a gente vê quando vem para o âmbito da igreja é que casou, é jovem, aí quer trazer todos os jovens para casa, quer trazer todos os irmãos para casa. Vamos comer hoje na casa do casal tal. Perde essa privacidade. Então, exatamente. Eu creio que a estação inverno, ela justamente fortalece essa união do cônjuge a ponto deles fortalecerem a base de levantar uma proteção. Não, a gente já aprendeu que nós dois o Senhor e a gente, pronto, só nós dois tá bom, depois do vamos. Quando tiver momento de chamar, como o apóstolo falou, tudo é um tempo, né? Quando chegar a estação de uma primavera de chamar, vamos comer hoje uma carne aqui em casa? Vamos, mas só que vocês dois já aprenderam, que já vocês dois, porque muitos casais jovens que eles não aprendem isso, eles acham que só são felizes, só são completos se estiverem rodeados de pessoas. E nesse rodeio de pessoas, abre brecha, né? Infelizmente, às vezes, traições conjugais, né? Quantos problemas que a gente sentou e falou, gente, a gente sempre falou sobre isso. Quantas das vezes nós orientamos sobre isso. Só que às vezes as pessoas não querem ouvir, né? Então, você que está ouvindo esse podcast, tendo a oportunidade, né? Se de repente você observar que você só sai com o seu cônjuge com pessoas, que você tem que ir para o cinema com o seu cônjuge com pessoas, que tá ali, nós tem que levar casar de pessoas, você ainda não aprendeu. E aí a estação inverno vem para poder a gente aprender justamente isso. Porque eu acho toda situação ela vai sinalizar. Sim. Né? E o sinal ele é claro. Você pode até fingir de tonto, mas o sinal é claro. Verdade. Né? E muitas vezes alguém vai sinalizar para você, dizendo, olha, o sinal tá amarelo ali, cara. Se tu ultrapassar é vermelho. Toda vez que a gente ultrapassa os nossos próprios sinais, nossas próprias limitações, a gente se expõe ao perigo. Se expor ao perigo, a possibilidade de acidente ela é muito maior. Sim. Né? Só que parece que a pessoa pensa assim, não, eu consigo atravessar. Né? Não, isso aqui, não, mano, de boa. Aconteceu com todo mundo menos comigo. Não, de boa, eu já ouvi isso várias vezes. Mano, de boa, tô tranquilo, não te preocupa não, cara. E esse te preocupa não, depois a gente sabe que acontece pior. Eu estava lembrando aqui, o nosso filho Vitor, quando nós tivemos o Vitor,
a gente teve um tempo assim de um inverno rigoroso, né? Passamos privações financeiras, tivemos que nos distanciar da igreja, das atividades, e eu cheguei a ouvir assim, coisa que para mim é um absurdo, né? Uma pessoa que conhece a Deus, tem relacionamento com o Senhor, chegar e dizer assim, olha, filho, é bênção, viu? Deus dá, Deus tira. Meu Deus. Né? Então, assim, por quê? Porque a mentalidade da pessoa, né? Ela estava baseada na atividade. Né? E nós éramos muito ativos na igreja. Né? Tanto Gisele quanto eu, nós éramos muito ativos. E de repente a gente puxa o freio de mão para se dedicar para o nosso casamento. Que era uma estação que estava presente. Era uma estação que a gente precisava a nova estação, a nova né? Estação. E é isso que às vezes a gente vê a dificuldade nos casais, porque eu sempre falo para as mulheres, e quando eu estou falando para elas, eu digo, olha, não fica ali olhando ou se comparando, porque hoje a gente tem um sério problema da comparação, né? Principalmente hoje aqui devido nas redes sociais, né? Aí você olha lá, alguém lá, nossa, eu tô aqui, tô comendo um ovo hoje. Olha aqui, fulana, porque ainda marca, né? Lá, qual foi o restaurante que foi, né? Olha onde fulana tá. Aí chega o marido, coitado, trabalho, passou o dia trabalhando. Aí a mulher já tá dando patada, o coitado não sabe nem do que, né? Sim, e um dia eu ouvindo uma ministração da Helena Tanuri, eu achei muito maravilhoso, porque ela disse que ela viu, ela estava em casa, ela disse que num dia assim que não estava muito legal, né? E ela disse que olhou e viu a amiga estava em Paris, lá e tal, estava tirando foto lá no restaurante, lá na Torre Eiffel e tal. E aí ela disse, olha onde ela tá, olha onde que eu tô, como a minha situação, e ficou ali naquilo, né? E depois a amiga voltou e chamou ela e foi compartilhar a situação dela. O marido levou ela para Paris para pedir o divórcio. Meu Deus. Olha só, né? Você imagina aquela situação. Então, as pessoas, hoje, a gente sai, né? Quando a gente vai pro restaurante, a gente vê muito isso. O casal tá lá, tá cada um no celular, né? Sim. Aí a mulher diz assim, vamos fazer a nossa selfie aí. Pronto. Aí depois da selfie, dá aquele sorrisão, né? Aí compartilha lá. E ele depois fica assim, um distante do outro, e ali não tem conversa, a gente fica percebendo ali, não há interação, mas alguém que vai ver aquela foto vai dizer, olhar, uau. Que casal, né? Incrível. Que casal. Né? Então, eu não posso medir a estação. Se eu estou no verão, glória a Deus, celebre, viva o seu verão. Viva o seu verão, mas se você está no inverno, viva o seu inverno. E até não se também. sentir culpada também, pastora, pela questão de quando chegar a estação primavera, né? O que a gente viveu, também chegamos a viver um pouquinho, a primavera ainda não por completo, eu creio que vamos viver em nome de Jesus. Mas é que a gente não pode se culpar, porque às vezes as pessoas... eu não, como pastores, né? Como cristão. Não pode ir para uma praia, não pode ir para um restaurante. Eles não podem ir para o hotel, porque tem tantas crianças passando fome, tantas passando necessidade. Foi algo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Maiara, eu sou o Salvador, não é você, né? Então a gente precisa entender que Deus criou todo esse mundo para nós somos filhos dele, né? Em Deuteronômio 28 vai dizer, todas as bênçãos nos seguirão. Então, assim, a gente não pode se culpar pela estação primavera, mas viver cada estação intencionalmente. Sim. Se essa estação é para me aprender, eu digo para vocês aqui, tem os lados que vai nos tirar do conforto, né? Para realmente mexer no nosso eu, mas a gente aprende também de que valeu a pena. Então, é algo que eu digo para vocês, valeu muito a pena as estações de inverno que a gente passou. Cada estação, né, que nós passamos, a gente sempre vai reter coisas boas daqui. Sim, o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Isso é bíblico, gente. Sim. Nada mais é do que você viver o que a Bíblia nos ensina. Sim. Tanto no seu casamento. Então, muitos casais querem aplicar aquilo somente para o culto. Somente para uma pregação, para uma mensagem, para um sermão. Olha só, o pastor falando de tal, casado com a pastora, prega bem, então o sermão bom. Tem um sermão perfeito. Mas e a vida conjugal? Né? E o casamento dele? Quais são essas estações que a mulher não sai, que a esposa não sai? Entendeu? E que ela está ali orando, quem sabe jejuando, passando tempo, acreditando e crendo que um dia, né, eles vão viver essas estações juntos. Uma coisa que a pastora estava falando sobre exatamente essa comparação. Irmãos, isso a rede social está cheio. Nós aprendemos algo muito importante. Você quer aprender qual é o casal perfeito que existe? Existe um casal perfeito. Tem gente que diz assim, não existe casal perfeito. Eu digo para vocês que existe. O casal perfeito que existe é aqui, ó, na rede social. Esse é o casal perfeito. Aquele ali, você vê a foto, como a senhora muito bem colocou aqui. Nossa, você
Dá um zoom assim no vídeo e você vai ver, cara, até os olhos brilham, né, nesse momento. Mas se você for realmente ver, caminhar, acompanhar, como nós dessa mesa aqui que somos pastores, trabalhamos com casais e sabemos das dificuldades, né, peculiar de cada um casal, tanto homem quanto mulher, a gente vai ver que a realidade do casamento é outra, que a rede social não fala, que a rede social não mostra, que a rede social não entrega. Então, um aconselhamento nosso nessa mesa aqui de pastores, de homens e mulheres casados, que não atribua a sua vida a uma comparação da rede social. Isso pode ser um grande desastre para você. Né? Então, isso é tão comprovado através de estudos, porque quando a gente está ali na rede social, praticamente você esquece de tudo. Então, você quer trazer para si aquilo ali e dizer, nossa, olha só como o casamento é perfeito, como o trabalho dele é perfeito, como os filhos dele são perfeitos. Mal você sabe que ele convive dentro de casa. Essa é uma realidade, né? Então, aprenda a viver a sua própria vida. E entender também que o seu cônjuge é diferente do outro, né? Que às vezes a demonstração de amor que o outro tem é diferente do seu. Então, algo que a gente aprendeu nesses 11 anos, a forma dele demonstrar o amor por mim é muito diferente do que desses outros, né? Que entrega a linguagem de amor do apóstolo, de cuidado, né? Ele chega de amor, o cuidado dele, você já comeu, tá precisando de alguma coisa, de servir. A linguagem de servir, né, dele é a demonstração de amor dele. Já o meu é de presente, eu amo presentear e amo dar presente. Então, logo que a gente casou, todo dia 1º do mês, eu dava um relógio para ele. Um relógio e uma cartinha, que ele gosta de relógio, né, eu colocava. Quando chegou, acho que com uns 7 relógios, acho que no 7º mês, aí eu falei, não me dá nada. Já tem 7 meses eu dando relógio. E eu me enchendo de relógio. Bonitão tava. Aí ele, olha amor, já tá me dando todo relógio, já compra a caixinha, né? A caixa de guardar. Case, né? Aí eu falei, eu não vou comprar não. Aí ele olhou, ele até tomou um espanto. Eu falei, eu tô te dando todo mês, eu dou a cartinha e tudo. Aí eu já falei, nessa época até com a minha sogra. Ela chegou a minha sogra, e aí eu falei, seu filho? Ai, minha sogra, seu filho. Que homem, né? Que homem. Um dos erros, gente, não fale mal do seu cônjuge pro seu sogro, pra sua sogra, pelo amor de Deus. Por quê? Porque depois vocês vão estar bem, vai ficar feio pra você. E depois vocês vão entender que é só uma estação, vai passar. É só uma estação. Então, o que acontece? Tava nisso no nosso casamento, então não tinha esse entendimento. E aí eu fiquei chateada, falei, ai, Senhor, eu casei errado. Olha, eu sou tão carinhosa, esse homem, né? Frio. Essa criatura, coração de pedra. Deus transforma esse coração. E quando eu fui ver, olhando, né? A gente tem que olhar, não julgar, mas olhar. Eu comecei a olhar os outros casamentos e eu via algo nele diferente dos outros. Eu vi o cuidado dele comigo de uma forma, né? Então, eu sempre fui muito na minha. Tive muitos projetos, muitos sonhos, mas muito, né? E ele, não, vai, eu acredito em você. Não, bora, você vai. Não, ai, não, Michel, não. Não, vamos, tô aqui. Se for o caso, eu fico com as crianças. Eu comecei a ver o lado dele de amar já é totalmente diferente do meu, não é já de presente. Mas eu sei que a qualquer momento eu tenho alguém para me contar, alguém que vibra por mim, alguém que não acredito. Esse impulsionador na minha vida, depois de Deus, é o Michel. Então, assim, foi algo que eu falei assim, meu Deus, então ele já sabe qual é a minha linguagem de amor e eu já sei qual é a linguagem dele. Então, a gente já procura entender o outro. Só que também é algo que a gente sempre fala, nós não vamos ficar na zona de conforto. Não é porque a sua linguagem de amor é essa que aí eu vou ter que aceitar, não. O que você pode fazer diferente? Né? Então, eu sempre quis um buquê de rosa, mas aí eu falei assim, eu não vou comprar para mim, exigir, vou colocar, né? De Maiara para Maiara. Porque eu quase que eu cheguei, eu falei assim, olha, eu vou comprar um buquê de rosa para me colocar de Maiara para Maiara. Ele quer saber, não, senhor, eu não tô carente assim, não, tá arrependido. E aí, no dia do meu aniversário, acho que foi no ano de 2000. Passado, alguns anos de casamento, né? Ela sempre buscando me ensinar, e, poxa, eu quero e tudo. Foi quando eu fiz uma surpresa. Aí, quando a gente foi no dia do meu aniversário, na conferência do Elas, que foi um dia todo, aí eu tava de costa, né? Aí, olha, tem uma surpresa. Cantaram parabéns quando eu veio com um buquê de rosas vermelhas lá. Pensa num buquê de rosa caro, meu. Se redimiu, né? Os investimentos que eu falei, rapaz, eu nunca vi tantas rosas vermelhas assim, gente, cara. Eu fiquei tão feliz prazeroso. Porque eu vi que pra ele aquilo ali foi um romper. Não foi algo que ele, é dele, a linguagem dele, tá sendo fácil pra ele. Não foi. Eu vi que ali tava sendo realmente um romper. E as minhas filhas vibraram, não foi amor, as meninas felizes da vida. Tanto que elas contam muito com esse momento, né? Sempre
elas são nossas, exatamente aquelas que nos impulsionam, nos motivam também para esse lugar. Pô, elas verem dentro de casa isso, né? Dentro do nosso casamento. Isso é legal. Mas que a apóstola, minha esposa está falando aqui exatamente isso. Quantos homens hoje, 30, 20 anos, nunca deram um buquê de rosa para a esposa? Pastor, você está falando assim de uma coisa absurda. Eu estou falando de algo que é comum. Sim. Entendeu? Porque se trata de um casamento de duas pessoas que vão viver ali para sempre como casados. Então, nós, além de orar, além de buscar, através da palavra, através realmente da compreensão, da nossa linguagem, é não ficar nesse lugar de conforto. Não quer dizer que a minha linguagem não é presente, que eu não vou poder um dia financeiramente presentear. Né? Assim como um marido que ama a esposa de verdade, com toda a essência de Cristo, ele vai sempre colocar ela como nesse lugar de dizer assim, não, antes de mim é ela. Eu quero presentear, eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela completa, realizada. Né? Eu estou falando aqui, não é algo que a gente não vive. Eu estou falando que é muito importante para nós como homens, nós estamos nesse lugar. Sim. O comprar de um buquê de rosa, por mais que seja caro, mas é um rompimento. E isso traz uma mentalidade. A gente sai de uma mentalidade até de escravo para viver exatamente o que Cristo está nos ensinando ali. Você começa com um buquê e depois, quem sabe, você está presenteando muito mais ainda aquela sua esposa, a esposa que tanto merece estar do seu lado aí nessa caminhada. Eu acho interessante a história de Ana, né? Que Eucana, seu esposo, ele tinha duas esposas, né? Tinha a Penina e tinha a Ana. Para a Penina, quando ele ia oferecer sacrifício, ele dava uma porção, mas para Ana, ele dava 2 porções. Né? Então eu vejo que havia uma sensibilidade de ele perceber que uma ele deveria tratar de um jeito, né? E Ana deveria tratar de uma outra forma. Isso é muito bíblico, porque a palavra diz: vivei a vida comum lá com discernimento. Sim. Né? E eu acho que isso falta muito, né? Às vezes a gente vive, muito homem vive sem o discernimento. A gente procura discernir mais lá fora do que dentro. Né? A gente quer discernir o trabalho, a gente quer encontrar uma forma de melhorar o rendimento, de trazer... Né? Algo parecido. E às vezes até usar como escape, né, pastor? Isso. Usar o ministério como escape, o trabalho como escape, porque não teve essa base de família, né, como criança, e tem medo de ter como casado, como homem. Então, que a gente sempre ministra um para o outro, que a gente não teve, né, esse exemplo dentro de casa, de uma família, né, de um papel de um pai, de uma mãe, de um esposo, uma esposa. Então, a gente está sempre ali buscando se romper, né, no Senhor, através da palavra. O que a Bíblia fala sobre o papel do homem? O que a Bíblia fala sobre o papel da mulher? Então, é o que a gente chegou, eu cresci no lá onde é a minha mãe que falava, ela que dava, né, a última voz, que dava ali a direção. Então, quando eu casei, eu quis replicar isso no início, né? Prova tanto que quando eu vi que ele não estava retribuindo da mesma maneira, eu falei, vou me divorciar. Chamei o pastor do Casados para Sempre, que era o nosso pastor na época, e aí eu falei, não, quero divórcio. Aí ele sentou com nós dois, ele falou, por que você quer se divorciar? E o Michel falou, não é nós dois não, é ela. É ela que quer se divorciar. É interessante, né, que ela aproveitou essa oportunidade para falar, ou seja, essa estação do começo é uma estação que muitos casais passam por isso, né? Então, assim, é uma estação também que você precisa entender. Sim. Quando ela chegou, eu quero falar com o pastor de casais. Foi, verdade. O pastor de porque casais, eu na época, já era, né? Era o pastor Marcos, né? O homem de Deus também, casado com a pastora Sara. Né? E nos ajudaram muito. Né? Nos ajudaram muito no início com aconselhamentos. Não foram com problemas, foram com aconselhamentos. Sim. E o importante nessa estação, o quanto a gente está sensível a ouvir também esses aconselhamentos. Tem estação que o camarada, não quero ouvir. Isso é um grande erro. E se bloqueia, né? Se bloqueia, você está ali impedindo de você viver grandes coisas no seu futuro. Não reconhece que precisa de ajuda. Só voltando, né, para esse episódio aí, que realmente... Aí fomos para casa, lá na casa da pastoral, tudo mais, o pastor foi nos receber e tudo mais, ia lá decidida, não, porque não sei o quê. E eu olhando a situação toda. Foi verdade, assim mesmo. Aí assim, aquilo me irritava mais ainda. Por quê? Porque eu precisava ser tratada nessa área. E ele tranquilo. Então, aquilo que ele falou, né, que na estação, uns vão precisar de alguns adereços que os outros não têm. Então, nessa estação que a gente passou de inverno no início, ele já tinha uma maturidade que eu não tinha. Então, ele bem sereno, bem tranquilo. Eu não quero divórcio. Eu quero. A gente queria falar com o senhor. Eu falei, gente, acho que ela quer falar com ele. Foi assim mesmo, aí eu quero. Aí, pastor Marcos, e aí, pastor Michel, o que está acontecendo? Pastor, ela que quer falar, porque eu não quero sair... Para mim tá bom, tá tranquilo. Aí fomos conversar,
né, o pastor trazendo uma palavra muito bíblica, um aconselhamento muito bom, e graças a Deus hoje nós estamos aqui, vamos completar 12 anos de casado, no 1º de março, para a glória de Deus. E o quanto é importante lá naquela estação a gente se colocar nesse lugar. Pedir ajuda, ouvir, né, o aconselhamento de pessoas que têm experiência, têm propriedade no casamento para ensinar. Né, aqui eu vejo às vezes as pessoas vão procurar aconselhamento, enfim, direcionamento de casais que o cara já está no 5º casamento. Exatamente. Ela já está no 8º praticamente casamento. Sem referência alguma, né? Entendeu? Então, o que essa pessoa vai ter de propriedade, né, nessa estação agora para dizer assim, olha, façam isso, eu aconselho isso. A palavra de Deus fala sobre isso daqui. É importante que vocês vivam esse momento, né? Então, isso é muito bem importante nós colocarmos aqui nessa mesa hoje. Parece que a gente já está aqui, né? Várias horas, a gente já está chegando aqui no final. Gente, mas é muito importante, né? A gente saber viver aqui cada estação. Sim. E que coisa maravilhosa a gente poder aprender com os outros. E uma das coisas que eu quero dizer para você, talvez você esteja passando essa estação. E muito bem como o apóstolo aqui agora colocou, o apóstolo Michel, e ele falando aqui, procure alguém. Sim. Eu quero te dizer uma coisa, que quem não gerou, ele não vai querer que você gere. Tá? Quem tem um casamento, não teve um casamento feliz, bem sucedido, ele não vai querer que você também tenha um relacionamento. Né? Então, se você está vivendo essa estação, esse momento, procurem pessoas idôneas. Eu quero te dizer, ainda existe. Sim, por mais que você tenha sofrido muitas situações aí fora, mas ainda existem pessoas. Procure na sua igreja o líder de casal, o seu pastor, né? E ali vai entrar nesse aconselhamento. Agora esteja aberto. Para quê? Para que você possa ali receber aquelas palavras que vão te dar destino, que vão te levar a um caminho. Por quê? Porque essas pessoas já percorreram. Então, quando eu sento, né? Eu gosto muito da frase do apóstolo Emílio que diz que aquele que não se senta não pode se levantar para aprender. Quantas vezes nós nos sentamos, quantas vezes nós fomos repreendidos ao longo do nosso casamento por algumas atitudes nossas. Mas hoje nós estamos aqui, né? Aqui desfrutando de tudo isso, mas nós passamos essas estações, né? E eu quero deixar aqui que vocês deixem as considerações de vocês final. Amém? Amém. O que eu posso falar aqui para as mulheres, né? Voltada para as mulheres, que verdadeiramente a gente precisa estar nesse lugar de humildade para reconhecer onde a gente precisa mudar. Quando nós pedimos ajuda, é justamente de pessoas, como a pastora falou, que têm um respaldo. Olhe para a sua igreja e se você falar, não tem ninguém, o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, a igreja está na terra, então ainda tem remanescente, ainda tem pessoas que verdadeiramente têm temor ao Senhor. Essas pessoas vão direcionar, não deixe, sabe, não vou esperar um mês, não faça isso. A gente nunca se divorcia, a pessoa, né, tá repreendido, a pessoa nunca se divorcia do dia para a noite, né, sempre vai vindo com os dias, chega um momento que não aguenta mais. Então não deixe isso acontecer no seu casamento, procure agora. Eu posso dizer para vocês que o que eu vivi no início do meu casamento, como eu agradeço a Deus pela vida dos pastores que me direcionaram, porque hoje o que eu vivo com a minha família, né, o que eu vivo no meu casamento, eu agradeço a Deus por ter ouvido eles. E eu fui repreendida. O pastor, na época, ele me chamou e falou, você está sendo muito imatura, você está sendo uma menina, você precisa amadurecer. E naquele momento aquilo para mim foi como um tapa, né? Sim, ele está me chamando de menina, ele nem me corre direito e tudo. Mas realmente eu estava sendo, porque eu estava com meses de casada, querendo que ele fosse igual a mim. A gente não, nosso cônjuge não é uma réplica nossa. Nós somos um só. Mas por quê? Porque nós somos diferentes e nós nos completamos. Amém. E não para sermos iguais, né? Não somos clone um do outro. Apesar que com o tempo que vai passando a gente acaba ficando parecido, né? De coisas que ele não tinha, hoje ele já gosta por causa de mim, tem coisas que eu não gostava, mas por estar com ele eu acabo gostando também. Água com gás é um exemplo, eu odiava água com gás. E ele começou, não, toma aí só um pouquinho, não, só um pouquinho. Nesse só um pouquinho hoje, a gente só toma água com gás, né? Mas então, busque ajuda. Segundo, seja intencional. O que o Senhor está me ensinando? O que eu preciso aprender? O que eu não estou desempenhando no meu papel de esposa? Vá lá para Efésios 6, veja qual é o papel da esposa, o que eu não estou desempenhando, o que eu preciso mudar. E esses são os conselhos que eu dou para as mulheres que estão aqui me ouvindo. Seja intencional, aproveite cada momento, seja grata a Deus por tudo que você está passando, que com certeza está valendo a pena. Aproveitando, quero agradecer a vocês também, né, já o encerramento, acredito, do podcast.
Muito obrigado pela oportunidade de nós falarmos um pouquinho, né, dessa relação de 12 anos, Sim. que vamos completar para a glória de Deus, e deixar um breve recado aqui para os homens que estão nos assistindo. A apóstola deixou para as mulheres, eu quero aqui enfatizar para os homens. Homens, né, vejam qual a estação que você hoje, né, não está vivendo por questões de ego, por questão de vaidade, por questão de machismo, por questão de maturidade. É uma coisa que nós precisamos aprender como homens, né? Nós precisamos ceder, sermos humildes, né? Estarmos nesse lugar de entender, de termos sabedoria. Quantas estações podemos deixar de viver tão boas, tão maravilhosas, com a sua esposa, com o seu cônjuge, ou você não está entendendo essa estação do momento agora, essa atual que você está vivendo. Né? Que é muito importante sermos homens que peçam de Deus sabedoria, que estejam nesse lugar também de você compreender, viver, estar alinhado juntamente também com a sua esposa. Não tem como dois caminharem separados do propósito. Casamento é isso, os dois estão num propósito onde sim, Jesus é o centro desse propósito. Você estabelecendo Jesus, você estabelecendo o Senhor nesse centro, nesse propósito, pode ter na certeza, pode vir a estação e vir. Vocês vão passar unidos juntos, porque Cristo é o centro na vida de vocês. Amém. Aqui eu encerro agradecendo a Deus pela oportunidade. Amém, gente. Então fiquem aí, continue ligadinho, porque nós vamos continuar essa série. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe.